E aí, bicho? Bom, então a gente na última aula trabalhou com a trajetória, definiu o que é a trajetória e também estudou um pouco sobre o conceito relativo de trajetória, né? Em que como que a gente define o conceito de trajetória como relativo, certo? Usando um referencial para defini-la. Agora a gente vai ser um pouquinho mais prático, um pouco menos teórico, tá? Então agora a gente vai começar a utilizar a trajetória para analisar um certo movimento, tá? Então aqui a gente já começa a trabalhar com números, a gente começa a quantificar a nossa análise do movimento, certo? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como orientar uma trajetória, certo? É uma coisa importante. E logo depois o conceito de posição ou espaço, certo? Posição e espaço é o mesmo conceito, tá? Eles são sinônimos dentro da física, certo? Mas você vai encontrar algumas provas em alguns livros chamando de posição e outros de espaço, certo? Mas beleza, então vamos começar aqui. Então, ó, a trajetória mais comum para a gente trabalhar, é a trajetória que a gente inicia o nosso trabalho na cinemática, é uma linha reta, certo? Porém, a gente poderia trabalhar com trajetórias curvas, tá? Vai ter um momento que a gente vai trabalhar com movimento circular dentro da cinemática, cuja trajetória é uma circunferência, certo? Mas vamos começar com uma linha reta, ok? Então, beleza, a gente tem essa trajetória que é uma linha reta. A primeira coisa que a gente precisa fazer nessa trajetória é orientar ela para um sentido, para descobrir qual o sentido positivo da trajetória, certo? Normalmente, geralmente a gente adota o sentido da escrita, né, da esquerda para a direita. Então a gente põe uma seta aqui para a direita, indicando que esse é o sentido favorável à trajetória, certo? E o sentido para a esquerda seria o sentido contra a trajetória, o sentido negativo da trajetória, certo? Então, primeira coisa, fique em sua mente. O exercício pode dizer que o móvel está percorrendo no sentido da trajetória ou no sentido contrário à trajetória, e isso faz uma certa diferença, certo? Você vai descobrindo conforme a gente for seguindo. Beleza. Então, achamos o sentido para a trajetória. Próximo passo é marcar um início para a trajetória, onde essa trajetória começa, certo? Isso a gente também pode chamar de origem da trajetória ou até de marco zero, certo? Então a gente pode escolher aleatoriamente. Você pode escolher aqui no começo, aqui onde se inicia a risca aqui da trajetória. Poderia escolher aqui, mas eu vou colocar um negócio, não é exatamente no meio, mas em um ponto aleatório da trajetória eu escolho o meu início, a minha origem da trajetória, certo? Beleza. O que eu preciso fazer agora é demarcar minha trajetória de modo que eu consiga verificar onde o meu móvel se encontra nessa trajetória, né? Porque, por exemplo, se eu pegar e dizer assim, eu tenho essa trajetória aqui e você pode me localizar sabendo que o meu móvel está nessa trajetória. Vai ficar difícil a localização, porque essa trajetória pode ter um tamanho gigantesco, tá? Então a gente usa a origem da trajetória, o marco zero, para começar a demarcação de posições nessa trajetória. O próximo passo é escolher uma unidade de medida para marcar posições nessa trajetória. Como normalmente a gente trabalha com rodovias, né, que a gente trabalha com movimento de carros, eu vou escolher aqui o quilômetro, tá? Mas se o seu móvel for um móvel muito pequeno, por exemplo, vamos supor a trajetória de uma formiga, você poderia usar centímetros, certo? Mas enfim, aqui eu vou usar quilômetros. E também você tem que escolher um espaçamento entre as posições da trajetória, né? Eu vou escolher 50 em 50 quilômetros para fazer demarcações, tá? Você pode escolher 10, 1, aí depende da sua necessidade, certo? Então o que você tem que saber agora é o seguinte: escolhida a unidade de medida e o espaço entre as posições, entre os espaços, né, o distanciamento entre os espaços, agora você precisa colocar as demarcações na trajetória, certo? A partir do ponto zero, no sentido a favor da trajetória, que é esse aqui, as suas demarcações vão ser positivas, a contagem vai ser positiva, certo? No sentido negativo, a partir do ponto zero, as suas demarcações vão ser negativas. Então,
vai ficar mais ou menos assim no sentido positivo, né? Então de 50 em 50 km eu tenho de 0 para 50, 50 para 100, 100 para 150, 150 para 200 km. Então os espaçamentos aqui são de 50 em 50 km, tá? No lado negativo da minha trajetória, eu vou ter o que coube aqui foi menos 50 km e menos 100, tá? Se a trajetória fosse maior, que a risca fosse maior, poderia ir até um número qualquer, ok? Beleza. Então agora vamos trabalhar com os conceitos. Feito isso, certo? Na trajetória, você definiu a trajetória, definiu o sentido favorável à trajetória, definiu seu marco zero e definiu a sua unidade de medida e o distanciamento entre as marcações. E feitas as marcações, você pode começar a trabalhar com o conceito de posição ou espaço, certo? A posição ou espaço, eles são simbolizados pela letra S minúscula, tá? Minúscula. E você pode tanto chamar de posição quanto de espaço. Então eu vou chamar só de posição, certo? Mas saiba que você também pode chamar de espaço, tá? Então, para que serve a posição? Ela serve simplesmente para você localizar o móvel em uma trajetória, tá? Você fala a posição do móvel e você consegue localizar esse móvel. Por exemplo, vamos representar o móvel aqui para uma bolinha vermelha, certo? Ó, você pode observar que o meu móvel está aqui. Então, qual que é a posição desse móvel? 100 km, certo? S, posição, é igual a 100 km. Localizei o meu móvel, tá aqui. Se o móvel estiver aqui, você pode dizer que a localização dele, a posição, é menos 50 km nesse caso. S é igual a menos 50 km, certo? Para facilitar ainda mais essa localização toda, a gente rotula cada posição com uma letra, certo? Simplesmente para ficar mais fácil, para dizer, por exemplo, assim, ó, vou rotular aqui, ó. Então você está vendo que cada posição que eu tenho disponível na minha trajetória está sendo simbolizada por uma letra do alfabeto, certo? Então, para ficar mais fácil, né? O móvel está na posição B, o móvel está na posição D, o móvel está na posição F, certo? Então, daí você já sabe, se o móvel estiver na posição F, quer dizer que ele está na posição 150 km, certo? E isso pode ser, você pode rotular da maneira que você bem entender, certo? Eu usei as letras do alfabeto porque fica mais fácil, tá? Então, por exemplo, se o meu móvel estiver aqui na posição G, significa que ele está no ponto 200 km, certo? Então, ó, SG, posição G, é 200 km. Muito simples, certo? Então, é isso aí, cara. Espero que você tenha entendido os conceitos de posição e espaço, simplesmente para a localização do móvel, certo? E entenda bem como chegar até toda essa demarcação da trajetória aqui, tá? Então, a apostila na descrição tem o link para você fazer o download gratuito, pegar a sua senha e dar uma olhada no ciclo de provas também que está na descrição do link. É nóis!